E agora eu quero avançar com vocês vendo algo sobre agroecologia. Só que antes, eu quero mostrar um vídeo. Ele é um homem gentil, um homem sagrado. Mas o que ele fará quando o planeta criado por Deus, com amor, virar alvo de ataques? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to take out the trash. Um pontífice lutando pelo povo e pela criação de Deus. Come on, Your Holiness. Destemido. Incansável. This Pope must be stopped. Coal, oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Irrefreável. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. Ele é um homem fácil de seguir e difícil de silenciar. Mas nesta épica batalha contra a crise climática, não podemos permitir que ele lute sozinho. Neste verão, para salvar nosso mundo, Come on, Francis. um homem arriscará tudo. Power of me compels you. Francis! Papa Francisco em a encíclica. To change everything, we need everyone. Pois é, vamos lá. Isso daí é o trailer de um filme, sim, chamado A Encíclica. E o tema da agroecologia é um tema que tem sido bem falado, é uma opção que tem sido bem aceita hoje. Por quê? Porque o mundo ele está em convulsão. Nós passamos pelo que dizem ser o aquecimento global. Muitos gases do efeito estufa estão sendo liberados por conta do sistema todo em que nós criamos. E hoje, a nossa energia primária, até o momento, pelos meios de comunicação e os meios de transporte, tem sido o petróleo. Só que o petróleo no mundo tem se esgotado. As bacias, as maiores bacias de petróleo hoje, elas estão quase entrando em colapso. E as coisas como nós vemos, elas vão passar por grandes mudanças. Por isso nós temos que nos preparar para a grande crise final que temos diante de nós. E tem sido falado muito de nós diminuirmos, reduzirmos o impacto que temos causado como seres humanos no mundo. Só que a Bíblia fala por que tudo está acontecendo. A Bíblia é muito clara em mostrar por que o mundo tem sido impactado com a nossa maneira de viver. E eu quero ler com vocês Isaías capítulo 24. Isaías 24, 4. Amém? Amém. E diz assim: a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra. Para por aí? Como termina o verso? Quantos? Poucos. Deus terá o seu remanescente. Deus terá o seu povo fiel nesse contexto. Como diz aqui, fala que a terra está contaminada, uma terra corrompida. A terra não está mais do jeito que Deus havia criado. Na verdade, nós não temos talvez nem ideia do que era a terra antes do pecado. Mas eu acredito que Deus olha com um pesar de ver do jeito ou até que ponto nós chegamos. E Deus ele tem um plano de restauração onde poucos ali ainda vão restar levantando a bandeira correta, lutando pela
pela causa certa. Nossa causa não é a causa dos ambientalistas por aí espalhados, como não era nos dias de Paulo a causa em relação à escravatura e assim por diante. Nós temos uma causa, um propósito bem definido, um objetivo bem definido a alcançarmos, né? Nós estamos envolvidos com um plano da salvação. E nós, como mordomos dessa terra, ainda temos um papel a desempenhar em tudo isso. A administração do que... o resultado da administração que nós exercemos vai mostrar próximo de quem eu estou. Se eu estou mais próximo de Cristo, eu vou cuidar da terra, cuidar da natureza, vou querer estar próximo desse ambiente, vou cuidar dos meus animais, não maltratá-los. E isso porque eu estou mais próximo daquele que é o Criador de todas as coisas. Já o oposto, o resultado de uma administração errada é porque eu estou mais próximo daquele que não está preocupado com o cuidado das criaturas de Deus, né? Principalmente eu e você, né? O meu relacionamento para com o meu próximo. Quais são os elementos que eu tenho colocado aí? O amor ou qualquer outra coisa que não seja amor, mas que esteja nos levando para outros caminhos? Então, isso daqui é o que talvez se aproxime. Algumas imagens, nós temos imagens muito belas mostrando uma realidade que nós não conhecemos ainda, né? E eu pergunto para vocês, para que Deus criou os animais? Qual foi o propósito de Deus em criar os animais? Vejam que citação interessante do livro Educação. Aqui falando de Israel, Deus diz o seguinte: pela distribuição da terra entre o povo de Israel, Deus lhes proveu como fizera aos moradores do Éden, a ocupação mais favorável ao desenvolvimento. E qual que é a ocupação mais favorável ao desenvolvimento? O cuidado das plantas e dos animais. Então Deus, Ele deu a ocupação que melhor contribuiria para o desenvolvimento do homem, que é o cuidado das plantas e dos animais. E uns para com os outros também. Uma outra citação, Patriarcas e Profetas, diz: os animais foram criados para servirem ao homem, mas este não tem direito de causar-lhes dor com tratamento rude ou cruel exigência. Então, servir, o propósito sempre é servir. Qual que é o objetivo da vida? Qual que é o sentido da vida? É servir. É servir. E o que diz Provérbios 12, 10? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 12, verso 10. Vamos ver o que é dito aí sobre o justo. O justo tem consideração pela vida dos seus animais. Então, ele tem carinho, ele tem cuidado, ele tem zelo pela criação de Deus. Só que a criação sofreu também com a entrada do pecado. Abram aí Romanos 8, verso 22. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, o quê? Geme e está juntamente com dores de parto, até agora. A criação geme. Todos nós, por causa do pecado, passamos a sofrer as consequências do pecado. A dor, o sofrimento. Quando nós olhamos para a criação de Deus, o que ela revela para nós? Quando olhamos para as plantas, para os animais, o que elas representam? Isso. A Bíblia fala que Deus ele criou pela sua palavra. E o que é a palavra? É a expressão do quê? Do pensamento, não é isso? Então, quando nós olhamos para as coisas criadas, nós conseguimos discernir o pensamento de Deus, nós conseguimos discernir o caráter de Deus, elementos do caráter do Criador. Aquilo não é o Criador, nós não somos panteístas, mas nós cremos que aquilo revela o autor por trás daquilo. Ao considerarmos o livro da natureza, nós precisamos pensar também nos resultados do pecado, né? Porque há uma interferência ali, mas Deus vai retirar isso. Foi interessante um dia que aconteceu, eu estava no IEST, lá na escola, aqui no Rio de Janeiro, né? Nós estamos no Rio de Janeiro,
e eu estava subindo um morro e haviam muitas árvores e eu iria escorregar quando dei um passo em falso. Mas naquele momento eu vi que tinha uma árvore na minha frente, mas não consegui discernir tão rápido que haviam espinhos, era uma árvore toda de espinhos. E eu fui com aquela força para segurar a árvore, só que ao mesmo tempo que eu coloquei a mão e senti furar, eu tinha que segurar, porque senão eu ia cair. E eu segurei, agarrei a árvore, soltei, também doeu minha mão. Mas eu achei interessante depois, porque eu fui olhar a árvore e fui tocar no espinho. E eu empurrei assim e o espinho caiu. Aí eu empurrei outro, começaram a cair todos os espinhos. Aí ao passo que me veio o pensamento, o pecado machuca, mas também algo externo pode tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de nós. Então Deus ele tem esse poder, né? Ele tem se manifestado a nós. Então nós conseguimos aprender a respeito de Deus. E ela fala, ensinem-nos a observar por toda parte na natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Um outro texto diz, somente aquele que reconhece na natureza a obra de seu Pai e que na riqueza e beleza da terra lê a sua escrita é que aprende as mais profundas lições das coisas da natureza e recebe seu mais elevado auxílio. Então, Deus deseja que nós nos coloquemos num contexto onde haja uma vida mais simples, né? Uma vida mais simples. Quando nós pensamos em agroecologia, nós temos uma palavra que é a palavra ecologia dentro do agro. Agro vem de agricultura e ecologia vem... Eco é a palavra grega oiko, que significa casa. E logia é estudo da casa, estudo do mundo, né? Da natureza, do mundo em que nós vivemos, das suas interações. Então, a ecologia é o estudo disso. E a agroecologia é nós entendermos como que eu posso ter uma agricultura eficiente que trabalhe em harmonia com as leis da natureza. Isso é agroecologia. A agronomia seria o oposto disso. A agronomia não considera a natureza. Ela considera o Deus deste mundo, que é o dinheiro, é mamon. O agronegócio ele foca no dinheiro. E nós vamos ver de onde que ele surgiu, né? Nós temos aqui uma população, nesse caso de pinguins. Quando nós temos pinguins com outras espécies, com outras populações, nós formamos uma comunidade. E aí, quando nós vamos para as interações dessa comunidade com o meio, com o ambiente, nós temos um ecossistema e, por fim, a escala maior da ecologia seria a biosfera, o nosso planeta como um todo. Aqui um caso mais específico, se nós quisermos sermos mais detalhistas, nós temos aqui átomos, que quando se juntam formam moléculas, e aí nós temos as organelas, a célula, tecidos, órgãos, sistemas, e quanto aos seres humanos, nós temos vários sistemas, o esquelético, o muscular, o digestório, o cardiovascular e o sistema nervoso. E aí nós temos depois um organismo, e aí segue-se a sequência como nós tínhamos visto anteriormente. Agora, algo interessante aconteceu ao longo da história, que é a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde parece um nome que sugere algo bom, não é? Revolução Verde. Só que será que de fato é algo bom? Vamos só entender o que foi a Revolução Verde. Ao final da Segunda Guerra Mundial, grandes empresas norte-americanas, como a empresa da família Rockefeller e também Henry Ford, e Henry Ford foi um grande apoiador do nazismo, né, fornecendo veículos para o nazismo, e ele também era um antissemita, Ford. Nessa época aqui, após a guerra, eles viram que a agricultura seria um bom quê? Negócio para a reprodução do capital. Então eles estavam focados no sistema que estava se projetando naquele momento, que era o capitalismo. E eles viram uma oportunidade na agricultura para isso, para ganhar dinheiro. Começam então a investir em técnicas de melhoramentos de sementes, as então chamadas de sementes de variedades de alto rendimento.
eles sempre colocam nomes bonitos para tudo isso, né? Isso, melhoramento. Então, isso foi iniciado no México, nas Filipinas, e eles escolheram aí, logo de cara, o trigo, o milho e o arroz. E tem uma situação que a gente se lembra, né, no livro Temperança, página 12, que diz que Satanás ele iria pegar ali o fruto, o grão, o trigo, também o fruto da videira, iria transformar aquilo em venenos, né, venenos. E ele começou isso logo após a Segunda Guerra Mundial. Começaram a trabalhar em tudo isso. E agora tem um detalhe interessante sobre a Revolução Industrial, que precedeu a Revolução Verde, que foi justamente o que é dito aqui pelo autor Roger Morneau. No seu livro Viagem ao Sobrenatural, ele conta o seu testemunho, e tem uma parte ali que ele fala de uma reunião que Satanás fez com seus liderados, e na página 28, a Revolução Industrial seria o seguinte, seria o que ele disse aqui, ó. Percebeu que esse seria o tempo ideal, o tempo da Revolução Industrial, o tempo ideal para separar os seres humanos de quem? De seu Criador. Porque se introduziram as máquinas, né? E hoje nós temos também a robótica, toda a tecnologia crescendo cada vez mais. E desta forma, levaria multidões à perdição. Esse momento oferecia a melhor maneira de expandir o seu reino, o reino de Satanás, o reino vindouro, tão extensamente que restariam apenas poucas pessoas para deixarem este planeta quando Cristo as viesse buscar no final da era cristã. Então, Satanás viu qual seria o melhor momento, o momento mais ideal para afastar as pessoas do Criador. E ele viu que seria com o advento da Revolução Industrial. E hoje dizem que nós estamos na 4ª Revolução Industrial, né, que estamos agora com a inteligência artificial, todas as tecnologias em nossas mãos. E eles acreditam que nós poderemos ser eternos, poderemos viver para sempre, tendo acesso a tudo isso, né? Vamos ver o que mais temos sobre a Revolução Verde. A Revolução Verde ela prometia pôr fim à escassez de alimentos no mundo, com a introdução de maquinários pesados, adubos químicos, fertilizantes minerais, agrotóxicos para dizimar pragas e doenças, além das sementes melhoradas geneticamente. Então seria, resumidamente, um conjunto de práticas e insumos agrícolas necessários para assegurar as condições para que as novas cultivares alcançassem níveis crescentes de produtividade. Em outras palavras, estava-se aqui iniciando o grande monopólio das sementes, né? Você coloca uma única variedade de semente no mercado, e aí para você plantar aquela semente, ela é estéril, você tem que usar o veneno deles e continuar comprando semente deles, porque aquela semente não se reproduz. Então, um monopólio de sementes. E sabe-se que muitas doenças, né, nós temos doenças incontáveis, doenças autoimunes crescentes, e nós vamos ver um pouco também sobre isso. Mas é interessante nós notarmos essa palavrinha aqui, insumo. A palavra insumo, eu gosto dessa palavra porque o Ernest Gutt, que foi o criador de um sistema de agricultura contrário a tudo isso daqui, ele fala que o maior insumo, o que nós podemos trazer de fora para a agricultura, porque insumo tem a ver com isso, coisas que você traz de fora para implementar no sistema. Ele fala que o maior insumo é o saber. O maior insumo é o saber. E a irmã White fala que Deus ele terá agricultores educados, agricultores cultos, que não vão precisar de adubos químicos, que não vão precisar talvez de maquinários pesados, nem fertilizantes que sejam químicos, agrotóxicos. Por quê? Quem é que repreende as pragas? Se você perceber no Antigo Testamento, a bênção sobre a lavoura dos israelitas, ela dependia de uma coisa: fidelidade da parte deles para com Deus. A diferença deles para nós, sabe qual que é? Eles já eram um povo agrícola, nós não. Nós éramos urbanos, então temos que aprender a trabalhar com a agricultura. Eles já sabiam, eles herdavam isso dos seus pais. Mas nós temos que aprender.
ainda assim, se aprendermos todas as técnicas, mas não formos fiéis a Deus, não teremos a bênção do Senhor, o devorador não será repreendido. O ponto aqui é fidelidade a Deus. Nós sempre vamos voltar para a mesma coisa. Confiamos em Deus, ainda que exerçamos tudo corretamente. Quem manda a chuva e o sol? É Deus. Se o sol não surge, a planta não realiza fotossíntese. Ela não consegue se desenvolver. Então, acima de tudo, a nossa fidelidade vai ser o mais importante. E aí a fidelidade junto com a cooperação. Vamos terminar lendo essa parte. A agricultura mundial, ela foi impulsionada significativamente nas décadas de 60 e 70, com a Revolução Verde, em que as práticas de mecanização, correção e fertilização do solo, assim como a utilização de agrotóxicos contra pragas e doenças, impulsionaram a produção mundial de alimentos para patamares nunca antes experimentados. Então nós vivemos uma realidade totalmente alternativa do que seria o ideal de Deus. E o que é agroecologia no meio de tudo isso? É uma ciência que proporciona conhecimento e métodos, metodologias necessários para desenvolver uma agricultura ambientalmente consistente, que seja também produtiva e economicamente viável. Então aqui é o tripé da agroecologia, a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. Porque o dinheiro, alguns consideram uma maldição, mas na verdade Deus diz que o dinheiro é uma bênção, quando bem usado, se for usado de acordo com a vontade do Senhor. Então nós ainda precisamos, e nós usamos ainda o dinheiro. E nós precisamos, dentro do contexto da agricultura, se a nossa produção render questões financeiras, usá-las de maneira consistente também. Eu quero deixar na mente de vocês esse texto aqui. Está no livro A Ciência do Bom Viver, página 194. Vejam o que diz. Necessitam-se famílias missionárias que se estabeleçam em lugares incultos. O que é a palavra inculto? Isso, mas se você parte para a sua raiz, é algo que não foi cultivado, que não foi trabalhado. Tem alguns estudos sociológicos que mostram o seguinte, que antigamente as pessoas elas viviam numa ética de partilha, numa ética de compartilhar. As tribos indígenas, eles tinham essa ética dentro deles. Só que, conforme nós fomos crescendo dentro de um ambiente capitalista, nós começamos a agir num racional econômico. Tudo eu penso em dinheiro, em render alguma coisa para mim, em produzir algum capital. Então nós perdemos a ideia da partilha e passamos para a ética do acúmulo, do receber, do guardar para si. Então nós perdemos isso, mas nós precisamos reviver as comunidades dos dias do Pentecostes, a partilha, na verdade. Então, famílias missionárias que se estabelecem em lugares incultos, e aí ela vai falar de que tipo de famílias? Famílias de agricultores, que tenham ali agricultores, financistas, construtores, e os que são hábeis em várias artes e ofícios, vão para os campos negligenciados, para melhorar a terra, estabelecer indústrias, preparar lares modestos para si mesmos e ajudar a seus vizinhos. E ela termina dizendo aqui, os lugares rústicos da natureza, os sítios selvagens, Deus tem tornado atrativos com a presença de coisas belas entre as não aprazíveis. Tal é a obra que somos chamados a fazer. Os próprios desertos da terra, cujo aspecto parece destituído de atração, podem se tornar como o jardim de Deus. Então, exatamente. Esse foi o texto que o seu Henrique leu, que ele é adventista, trabalha com agrofloresta, que é o tema que nós vamos ver amanhã. Ele leu esse texto e ele falou assim, por que não transformar um espaço que eu sei que é um deserto, que não produz nada, é infértil, o deserto tem esse significado, essa simbologia de infértil, e transformar no jardim de Deus. E nós vamos ver o que é esse jardim de Deus amanhã, na experiência do seu Henrique, e também compartilhar algumas outras coisas sobre a agricultura. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que possamos lançar mão do
que Deus tem de melhor para nós. Amém? Convido vocês então, vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, vamos orar.